Olá, rapaziada, bom dia. Trazendo mais uma historinha aí pra vocês. Essa história eu realmente não lembrava, porque foi uma história que eu preferi esquecer. E recente eu encontrei com a passageira. Eu acho que ela não me viu, ou se ela me viu, ela não me reconheceu, mas eu reconheci ela. E pra mim essa foi uma história que realmente foi uma história triste. Não, se eu pudesse escolher, eu não teria participado. Mas foi aquele negócio. A gente vai para uma corrida, cara, pode acontecer tudo na corrida, tu não espera. E essa corrida foi uma. Eu tava na ponta da outra cidade aqui, como eu já falei, eu vivo numa metrópole. E eu peguei uma passageira num shopping para atravessar essa cidade, a cidade que eu moro, para ir para outra ponta. Para vocês terem uma noção, era mais ou menos uns 25 quilômetros. Foi uma corrida longa. Para cá é uma corrida longa, que a cidade, apesar de ser uma metrópole, é pequena. E cheguei no local, identifiquei a passageira. Esse é um procedimento que eu não abro mão, identificar o passageiro, porque já aconteceu de eu pegar a passageira errado, porque a pessoa agoniada, ela vê um motoqueiro chegando, ela já quer logo subir na moto. E também já aconteceu de eu pegar passageiro errado, de ter o mesmo nome. E eram vizinhas. Eu cheguei no local, chamei pelo nome, ela disse que era ela e subiu. Porém, quando eu andei uns 2, 3 quilômetros, a passageira começou a me mandar mensagem no chat. Ah, onde tu tá, não sei o que. Aí eu olhei pra trás, oi? Ela, o que foi, moço? Eu falei, você tá me mandando mensagem no chat aqui? Eita, o molequinho caiu aqui, se arrebentou todo nesse patinete novo. Caramba. Nossa. Caraca. Puta que pariu. Tá bem, tá chorando. E voltando ao assunto. Caraca, mano, foi um barulhão. Não sei se pegou aí. O garotinho tá no chão, pegou uma queda de quase 1,5 m aqui. Não só chorou, só se arranhou, tá. E eu virei pra trás, a passageira, não tô te mandando mensagem. Eu falei, tá sim. Aí ela, não tô. Eu falei, moça, como é seu nome? Aí ela, Daniela. Eu falei, não é possível. Aí eu falei, como é o nome do seu motorista? Aí ela chamou um outro nome lá, eu falei, não sou eu. Eu falei, égua, que merda. Aí eu voltei lá, deixei ela onde eu tinha buscado e peguei a passageira que era a passageira correta. Então eu não abro mão disso, de identificar o passageiro. Ah, e se não for o passageiro, se a gente pedir para outra pessoa, eu cancelo. Até porque a Uber já criou uma opção onde você pode pedir um Uber diretamente para o seu amigo. Já tem essa opção na Uber há muito tempo. E... nossa, como ele tá chorando. Tá. Você pode pedir um Uber pro seu amigo. Ah, mas por que tu não aceita a corrida para terceiros? Porque o que não falta no YouTube é tutorial de como pedir reembolso na Uber. Esse é um deles. Ah, então por que tu tá falando? Tu tá ensinando os caras a dar golpe? Não. Já tô dando dica para motorista aqui que acompanha o canal, que me segue, para não cair nesses golpes. Os caras chamam, aí tu chega lá, ah, é pra minha prima, é pra minha amiga. É muito difícil eu aceitar. Principalmente se a nota for abaixo de 4,5. Até porque eu só aceito até 4,5. É muito difícil eu aceitar uma nota mais baixa do que isso. Só se for uma pessoa de idade, porque muitas das vezes os motoristas não têm paciência com pessoa de idade e dão nota ruim. Agora, gente jovem com nota baixa, eu nem aceito. E o que eles fazem? Chama, é pro amigo. Quando chegar lá no final da corrida,
ele vai dizer que quem ia pagar era o amigo, ou então é para jogar para próxima. E a gente acaba jogando porque, pelo menos nisso, a Uber ela não falha com a gente, ela paga direitinho. Por mais que jogue para próxima, que existe um limite que é de R$ 50, a Uber reembolsa a gente na hora. O dinheiro cai na conta na mesma hora. Até aí tudo bem. Onde é que está o problema? O problema é que a pessoa que pediu o Uber, ela ficou lá no ponto de partida enquanto tu foi embora. Então depois ela vai dizer que tu fez a corrida sozinho, que tu não levou ela. E de fato foi o que aconteceu, porque tu levou o amigo dela. Só que ela não fala isso pra Uber. E a Uber, como grande mãezona que ela é pro passageiro, ela reembolsa 100% do valor. E depois ela penaliza a gente de várias formas, até bloqueando muitas das vezes. Então eu cheguei, identifiquei a passageira, perguntei se ela estava com pressa, porque era longe. Pra cá é longe, né? Eu não tô acostumado a fazer corrida de 25, 30 quilômetros. Aí ela falou que falou que ela não tava com pressa. Eu falei, bom, então eu vou de boa aqui. Só que nisso que eu vou de boa, o passageiro ele acaba puxando o assunto. E papo vai, papo vem. Ela acabou me falando que ela falava mais de uma língua. Se não me engano, ela falava 3 línguas. Eu me lembro que ela falou inglês, alemão e, se não me falha a memória, ela tava aprendendo francês. Eu falei pra ela, porra, bacana. Eu coloquei minha filha numa escola de inglês aqui. Na verdade, a mãe dela colocou, né? A gente já tinha essa vontade. E a mãe dela colocou ela. E ela tá fazendo já. Esse já vai ser o 2º ano dela aprendendo inglês. Que eu falei pra ela, isso é uma coisa boa e tal. E ela, porque eu sou pós-graduada também. Eu fiquei assim, moça, o que você tá fazendo em Belém? Aí nessa hora já me veio na cabeça. Ela deve ter uma situação parecida com a minha. Eu sou Uber, mas eu tenho informação, tá, gente? E mesmo que eu não tivesse, tem muito engenheiro aí dirigindo como Uber. Então eu falei pra ela, olha, eu tenho uma formação tal, muita gente me chama pra ir pra fora. Eu sou cadastrado em sites que me chamam pra ir pra fora. Eu não vou porque eu tenho meu pai aqui, que ele já é de idade, não tem como ele ir comigo. A minha mãe, a minha avó e a minha sobrinha, eu também ajudo elas. E ia ser ruim pra mim ficar longe da minha filha, porque por mais que ela more mais com a mãe dela do que comigo, que aconteceu isso, dela acabar morando mais com a mãe dela do que comigo, a gente se vê quase todo dia, praticamente todo dia, porque eu busco ela na escola, a gente se fala pelo WhatsApp, então pra mim ia ser mais difícil. Então eu já imaginei que a situação dela era mais ou menos uma coisa assim, e foi dito certo. Porque eu tenho meu pai, ele mora sozinho, tem os kitnets dele, ele tem uma farmácia. E eu falei, e a tua mãe? Ela, minha mãe, ela já casou de novo, não sei o que. E o meu pai, ele ficou deprimido depois disso, então eu ajudo ele, dou uma força, sempre presente. Aí eu falei, né, até porque a filha normalmente ela é mais apegada com o pai. Tanto é que a minha, apesar dela morar mais com a mãe, que ela tem mais liberdade na casa da mãe, a gente é bastante pegado. Então, porra, bacana. Mas e aí, tu não pensa em ir e vocês ficarem mantendo contato, se falando todos os dias? Nossa, o garoto ainda tá berrando lá atrás. Foi uma quedinha feia. Caiu do patinete numa queda de quase 1,5 m. Deixa eu pegar aqui. Pessoal acudindo ele ali. Ele caiu dessa lá de cima dessa muretinha pra cá, pra trás do carro. Foi uma quedinha valendo. Ainda não conseguiram acalmar ele. E voltando ao assunto, ela falou que o pai dela era meio deprimido, mas que ela também não se afastava dela porque ele tinha pago todos os cursos dela, faculdade, graduação, pós-graduação. E inclusive era uma moça jovem, não tinha 30 anos aquela mulher. Eu falei, pô, mas e aí? Como é que tu é casada, tu tem filhos? Ela, mano, eu não tenho nenhum pinto pra dar água. Meu dinheiro é só pra ajudar meu pai, a minha mãe. Meu pai nem tanto, que ele não precisa. Eu que gosto de dar presentes pra ele e tal. Legal, bacana. Tem filho que não tá nem aí pro pai, pra mãe. E olha que tem pai que ajuda pra caramba, tem mãe que ajuda tanto quanto, e tem filho que não tá nem aí pra nenhum dos dois. Aí eu falei pra ela, mas
qual a frequência que vocês se veem? Porque eu tô vendo que tu tá meio apreensivo aí. Parece que tu fez alguma cagada. Aí ela, não, moça, é porque a gente sempre se vê final de semana. E ele já insistiu também para eu viajar, para eu aproveitar a vida, para eu aproveitar as oportunidades, principalmente de emprego. É que nem eu falei para ela, olha, eu não te imagino trabalhando aqui em Belém com o currículo que tu me falou. Eu te imagino para fora, ganhando 10, 15, 20 mil. Ó, tu fala 3 línguas, cara. Aí, fora o teu currículo, né? Pós-graduação e tal. Eu não lembro qual era o curso dela. Aí ela, não dá. Fora que eu não consigo arrumar namorado porque eu não tenho tempo. Eu mal arrumo tempo pra ver meu pai. Porque eu tenho estudo, eu tenho treino. Aí, só que ela não tinha, assim, aquele corpo de uma pessoa que treina o tempo todo. Eu falei, mas tu treina o quê? Porque na hora me veio musculação na cabeça. Ela, não, eu treino jiu-jitsu, muay thai. Aí, porra, legal, eu também treino. Aí a gente trocou mais ideias sobre academia. Falei pra ela onde eu treinava. Ela me falou também que era na Black Diamond. Falei pra ela, pô, eu já treinei na Black Silva, treinei na Academia Santos. E a gente foi trocando mais ideias e tal. E de acordo ia chegando mais perto, eu percebi que ela tava ficando mais nervosa. Aí eu falei, moça, o que foi que aconteceu? Por que você tá indo pra lá, assim... Hoje é segunda-feira. Você não se vê só final de semana? Acho que eu tá me metendo. Ela, não, sabe o que é? Eu não consegui falar com meu pai desde sábado. E a vizinha me ligou agora dizendo que a porta tá aberta. Dizendo que a porta tá aberta. E ela não consegue falar com ele. Aí eu já fiquei naquela, né? Com aquela sensação. Isso vai dar merda. Deixa eu dar um pause aqui rapidão. Bom, eu tive que pausar porque, como vocês podem ver ao meu redor, eu não tô gravando na garagem que eu sempre gravo. Minha esposa entrou no carro aqui. E voltando ao assunto, ela disse que a vizinha tinha ligado, que a porta estava aberta, a TV estava ligada. E nessa hora eu já fiquei pensando, isso vai dar merda. Só que ao mesmo tempo, o que foi que eu fiquei pensando? Será que esse maluco meteu o pé? Porque aqui a gente tem o Jonas. O pessoal conhece ele como o Negão da BR. Tem vídeo no YouTube também dele caminhando aqui. Tem pessoal fazendo uns memezinhos. Já teve jogo dele criado. Foi um jogo polêmico na época. E o Jonas, pra quem não sabe, ele fala quase 10 línguas. Eu nem sabia que tinha tanta língua pra falar. E ele fala, fluente. Tem várias versões sobre como ele ficou assim, como ele virou um morador de rua. Dizem que foi uma desilusão amorosa, que o cara ficou louco depois que a mulher deixou. Outros dizem que ele ficou doido de tanto estudar, que pô, o cara falar quase 10 línguas ou até mais, mano, uma hora o cara ia endoidar. Então ninguém sabe ao certo o que foi que aconteceu com ele. Então eu já fiquei pensando, será que ele meteu o pé? Porque, querendo ou não, eu acho que fica aquele peso na consciência da pessoa, de estar prendendo a filha de conhecer o mundo, de ter várias oportunidades. Então, ele poderia ter metido o pé, dado um tempo para outro lugar. E eu falei pra ela, olha, você quer que eu entre lá quando a gente chegar? Aí ela, não, bora ver quando a gente chegar lá, não sei o que, dependendo de como tiver as coisas. Tu entra comigo, então tu me espera na porta, eu vou te dar um dinheiro a mais. Aí eu falei logo pra ela, não precisa me dar dinheiro a mais, até porque eu não aceito. Passageiro que ele quer me dar dinheiro a mais, eu sempre falo, olha, pelo aplicativo tu consegue mandar um dinheiro a mais pra mim. Por quê? Lá vem mais golpe. Isso é outra forma que as pessoas utilizam para pedir reembolso na Uber. Tem uma opção lá que você coloca que o motorista te pediu dinheiro a mais, você manda o comprovante do Pix e a Uber, mãezona, como eu sempre falo, ela reembolsa 100% do valor pro passageiro. Só que ela nunca reembolsa em dinheiro, sempre é em Uber Cash, que é quase a mesma coisa. Porque mais para frente tu vai guardar dinheiro, economizar dinheiro, porque tu vai usar o Uber Cash. A mesma coisa daquela primeira situação que eu falei lá sobre pedir para amigos. A Uber, ela vai reembolsar a dona da conta em 100% do valor, em Uber Cash.
E eu falei pra ela, não, não precisa, tal, fica um tempinho lá contigo. Mas na verdade eu tava era curioso também pra ver o desfecho dessa história. E a gente chegou lá no local, era lá pro Jurunas, lá pra ponta mesmo do centro. E a vizinha já tava na porta. E eu confirmei o que eu já sabia. Eu tinha comentado durante a viagem com ela. Eu falei, essa tua vizinha ela já entrou no apartamento do teu pai. Não, não entrou. Falei, entrou sim. Como é que ela sabe que a porta tá aberta? Aí a gente foi entrando e tal, devagarzinho. Aí, quando ela abriu a porta, a vizinha tava do lado. E o que eu já sabia, como eu vi que a vizinha já tava apavorada, já começou a cair a ficha. Aí ela me pegou pelo braço, entra comigo. Aí eu já fiquei naquela, puta que pariu. Vai na frente, vai na frente. Cara, ela foi entrando, chamando, foi ligando as luzes, estava tudo de boa, a TV estava ligada. Só que quando a gente chegou no quarto, foi que veio aquele choque de realidade para ela. Eu já estava esperando. Entendeu? Ele estava deitado de bruço, já estava morto. Eu acho que é overdose medicamentosa que chamam. O cara tomou vários comprimidos, que estava tudo pelo chão lá. As caixinhas, aquela cartela das pílulas, das aspirinas. Mano, o cara tomou muito bagulho, entendeu? E pra mim, aquilo ali foi uma cena que eu não vou dizer, foi chocante, causa um impacto na gente. Porque uma coisa é tu ver isso num filme, numa cena de novela, outra coisa é tu tá ali, cara a cara. Mano, e o cheiro. Eu já tava sentindo lá da porta, mas eu preferia acreditar que, tipo assim, ela não fala com ele desde sábado. Isso pode ser carne podre, isso pode ser alguma refeição lá na pia que ficou desde sábado. Só que quando a gente foi entrando, o cheiro começou a ficar mais forte, o fedor, na verdade, né? Que era o fedor do vômito, aquele vômito verde, que como ele tava de bruço, veio o refluxo depois. Mano, a pessoa com a pele toda esverdeada já. Uma cena bem assim, bem filme de terror mesmo. E eu não tinha me tocado que ela tava do meu lado, ela tava paralisada. Ela tava paralisada. E ao mesmo tempo que eu fiquei chocado, impactado com aquilo ali, eu também procurei logo ao redor. Ninguém faz isso sem deixar uma explicação. Uma carta, uma mensagem no celular. E tinha um papel no chão. Foi nessa hora que eu confirmei, a vizinha já tinha entrado. Esse papel devia estar em cima da mesa, ela pegou para ler, deve ter se assustado com algum barulho, alguma coisa, largou e saiu. E o que foi que ela fez? Não chamou a polícia, ligou para a filha. E como eu sou curioso pra caralho, eu peguei o papel para confirmar o que eu já imaginava, e era uma carta de despedida dele. Tinha umas 4, 5 linhas, não era muita coisa. Só que, assim, o que mexeu comigo foi o final. Foi o final. Eu me entendi o seguinte, que eu só passei o olho, eu não cheguei a ler assim, com calma. Dada a situação, ela começou a gritar. Bateu o desespero nela do nada. Ela tava em choque e do nada bateu o desespero. E, cara, a porta do apartamento lotou de vizinho. Eu acho que eram uns 6 andares lá. Todo mundo dos 6 andares estava na porta querendo saber o que era. E eu já peguei o papel para entregar para ela, tentando acalmar ela. Eu falei, olha, te acalma, respira. Para quem tu tem que ligar, chama alguém para ficar aqui contigo. Eu não posso ficar aqui contigo, é bom tu ter alguém mais próximo de ti. Só que eu já tinha lido o final. O que o cara escreveu no final? Seja livre, papai te ama. Porra, bicho, esse final mexeu comigo. Por quê? Porque quando eu falo com a minha filha, seja durante a semana, seja em data comemorativa, principalmente data comemorativa, tipo de Natal e Ano aí, e eu troquei mensagens com ela, e no final eu sempre escrevo, papai te ama. E o cara escreveu igualzinho, mano. Então isso mexeu comigo. Fora a cena, fora a situação, teve essa parte aí também, entendeu? E ela não conseguia falar. Ela tinha hora que ela sentava, tinha hora que dava um piripaque nela, igual dava no Chaves, que ela travava, ela começava a gaguejar.
E os vizinhos lá já queriam, quem tu é, quem tu é, quem tu é. Já queriam jogar a culpa pra cima de mim. E pelo que eu entendi foi isso. Porque quando eu falei em sair de lá, falaram logo, tu não vai sair. Aí eu tive que ligar pra polícia e informar. Manda uma viatura pra cá com urgência, porque o povo aqui é burro. O cara se matou, o cara já tá esverdeado, já tá duro, mas de alguma forma estão falando que eu não vou sair daqui. Como se eu tivesse participado daquilo. Aí os caras mandaram uma viatura rápido e tal, me identifiquei, pegaram meus dados, porque, querendo ou não, eu entrei junto com ela, foi meu erro, não era pra eu ter entrado, mas eu já imaginava isso, mas aquele negócio, tu só acredita quando tu vê. E cara, assim, eu já me envolvi em muita situação escrota de eu chegar no local e acontecer, e tipo, das outras vezes eu peguei o beco. Peguei o beco, uma expressão que a gente tem aqui é que, tipo, eu cheguei lá, vi o que ia acontecer, ó, ralei. Por exemplo, teve uma vez que eu peguei uma passageira 2 da manhã, era para um cemitério, ela tinha marcado o cemitério. Só que eu pensei que o cemitério era só o ponto de referência, mas não era ponto de referência. Ela tava entrando para fazer as batucadas dela, entendeu? Para acender vela e os caramba, não vou participar disso não. Porque eu vi que ela tava com uma pá também. Então, pra ela fazer coisa errada ali, era isso aqui, era 5 centavos. Eu falei, não vou entrar contigo não. Bora que eu vou te pagar mais. Falei, mano, não vou participar não. Paga a corrida que eu vou vazar. E foi o que eu fiz. Outra situação também, foi uma vez que eu peguei uma corrida, cara, era uma corrida curta. Só que tava pagando 3 vezes o valor que era o normal. Uma corrida de 1 km tava pagando R$20. Aí eu aceitei, cheguei lá, era uma mãe com um bebê no colo. E ela falou logo, moça, não cancela, porque a gente já chamou o carro, mas eles cancelam porque não tem bebê conforte. Na hora eu achei estranho, porque a lei não te obriga mais a ter bebê conforte. Tu pode andar desde que seja passageiro e desde que a corrida seja pelo aplicativo. Isso evita a multa. Aí como era uma corrida de 1,5 km, 2 km, era pro IML, novamente eu achei que era só um ponto de referência, eu falei pra ela, olha, de boa, como é perto, eu vou te levar, entendeu? Eu vou devagarzinho, inclusive, e ela balançando o bebê ali, de boa, mexendo com ele. Cara, eu nunca ia desconfiar. Quando eu cheguei no IML, que eu achava que era só o ponto de referência, que inclusive é perto de onde eu tô aqui, aí já tinha uma equipe do IML lá, umas 3, 4 pessoas, e um PM para receber ela. Aí ela desceu e tal, entregou o bebê pro pessoal da equipe. E o PM veio, bateu no meu ombro assim. Até moleque doido, né? Falei, o que foi? Tu não percebeu que esse bebê tá morto? Mano, na hora já me deu um gelo. Eu já fiquei assim, caralho, que merda. Aí ela veio e falou com o PM, não, deixa ele quieto, porque ele não tem nada a ver, eu enganei ele. Eu já fiquei puto, porra. Ela falar assim, porra, eu enganei ele, caralho. Só que realmente eu não tinha notado. Pra mim o bebê tava dormindo, tanto é que ela tava ninando ele no colo. Mas não, ele já tava morto. Era por isso que nenhum taxista, nem o Uber carro tava aceitando levar ela. O correto era ela chamar uma ambulância ou a própria polícia. Só que ela me falou que também não estavam aceitando. Parece que o bebê já tava começando até a feder também. Eu não senti, cara, eu não senti. Essa balaclava aqui eu não uso só pra gravar os vídeos. Eu uso ela no dia a dia também, eu tenho um monte. Que é justamente pra ir trocando. Ela fica toda babada aqui da gente falar, tossir, pega poeira. Então eu não senti nenhum odor. Então, como eu já tinha falado, essa foi uma história que eu preferi esquecer, mas como eu vi a passageira esses dias, eu acabei lembrando. Falei, não, então... Como eu tô quase sem história pro canal, entendeu? Nem tudo são flores, já contei as engraçadas. Eu vou contar essa porque realmente foi um episódio bem triste das corridas que eu já fiz até hoje. E olha que eu já fiz umas corridas assim escrotas, bicho. Já fiz umas corridas escrotas. E essa daí, como eu falei, o final ali da carta foi o que mexeu comigo. Entendeu? Porque como pai de menina também, mesma coisa que eu escrevo pra minha filha, o cara escreveu, então... Essa foi uma história que mexeu comigo. Eu acho que eu vou estar upando esse vídeo daqui para domingo.
Já lancei um vídeo de 2 situações que aconteceram comigo domingo e acho que foi terça, foi quarta. Acho que até domingo eu tô lançando esse vídeo, se não na segunda eu lanço. Valeu, rapaziada, até a próxima.